Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou o Rafael. Então, bem-vindos a mais essa noite de estudos espirituais. E hoje tá aqui para falar sobre um assunto muito importante e creio eu que possa ajudar na jornada rumo ao autoconhecimento, conhecimento espiritual de todos nós. Então, hoje, o assunto principal vai ser uma frase que Jesus disse a Simão durante um trecho que Simão passava por muita dificuldade, né? E tentou caminhar até Jesus sobre as águas. E Jesus disse para ele: Não olhe para o mundo, olhe somente para mim. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre essa frase. Embora seja bem simples, pequenina, mas ela é muito importante e muito, como que eu poderia dizer, muito profunda. Uma verdade simples, mas muito profunda. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Como é de praxe, eu já digo bem logo de início que essa frase tem a ver com esse olhe para mim, é manter o foco nosso, toda a nossa atenção espiritual pro eu sou, para a divindade, para Deus, caminho, não para os problemas. Esse é o foco. Mas no bate-papo a gente vai trazendo várias metáforas, vários exemplos para trazer isso à tona, para que isso fique bem claro, principalmente intelectualmente, para que a gente possa elaborar isso nas meditações, compreender isso e absorver internamente. Eu acredito que absorver também nem seja a palavra certa, mas para que a gente possa experienciar essa verdade como sendo o nosso próprio ser. Bora lá. Olhe, não olhe para o mundo, apenas para mim. Nós, como seres humanos, seres egóicos, temos esse costume de focar muito no nosso problema, na nossa situação pessoal, as ilusões que nos cercam, sejam elas de quais níveis e proporções que forem. Elas são a nossa principal atenção. Elas estão tomando a nossa atenção. Por isso é que Jesus disse isso para Simão, no momento em que Simão estava caminhando sobre as águas, como Jesus fez, e no meio da tempestade, né? E Jesus disse para ele: Não olhe para o mundo, olhe somente para mim. Por que ele disse isso? Principalmente porque ele sabia da natureza do ego, dos conceitos humanos, que o ser humano em si, se ele vê o problema, ele vai tentar por si mesmo resolver o problema com as suas próprias mãos. E quando é uma coisinha bem simples ali, coisinha não tem problema nenhum, né? Mas quando chega uma coisa mais complexa, como aconteceu com Simão, e ter que andar sobre as águas no meio de uma tempestade, aí a crença, a fé, aí todo aquele trabalho feito intelectualmente vai por água abaixo. Literalmente. Por quê? Porque vem à tona as crenças mais profundas de medo, de rejeição, de escassez, de angústia, todas essas crenças primordiais que estão ali enterradas no ego da pessoa, soterradas, né? Infinitas coisas, infinitas condições ali que a pessoa vivenciou, tudo isso está ali soterrado. E uma crença, um conceito apoiando o outro, para que se torna uma teia mesmo, né? Para quem já viu uma teia de aranha, ela é bem resistente, apesar de, para nós seres humanos,
Ela não parecer, mas ela é muito resistente. Um outro exemplo, uma outra forma de ver isso, é como se fosse uma bola de linha toda emaranhada, toda embramada ali, aquela novelo de linha bem fininha, toda embramada. É difícil da gente ir tirando linha por linha para desembramar toda aquela confusão. As crenças, os conceitos, os julgamentos que a gente tem sobre a verdade, sobre o restante da vida espiritual, são todo é isso aí. É aquela bola de linha toda embramada que a gente vê. Às vezes a gente tira uma pontinha ali, se sente muito bem, porque, quer queira ou não, é uma parte do nosso ser que está livre também. Então a gente tira aquela pontinha de linha, achando que já fez nossa, uma maravilha, mas, enfim, a gente logo, muito pouco tempo depois, a gente descobre que tem muito mais coisas para ser, ser trabalhada, para que a gente possa olhar, para que a gente possa meditar sobre aquilo. Então, as crenças, os conceitos e julgamentos que a gente tem humanamente são imensos. Então, o trabalho é elaborado, é moroso, até do ponto de vista humano, ele é amoroso, porque demora aí alguns anos, né? Em média, depois que o estudante do caminho espiritual chega num ponto de começar a acordar, literalmente, esse trabalho geralmente demora entre 10 a 20, 30 anos ali no máximo. Ali que começa esse trabalho, se ele tiver um empenho, se ele tiver uma dedicação, né? Por que que demora todo esse tempo? Porque todo o tempo anterior, antes do caminho espiritual, passou, não quer dizer que ele não tenha se esforçado, não tenha estudado, não tenha feito nada. Mas sim, ele estava experimentando profundamente ainda a dualidade, sem perceber a verdade como sendo o seu próprio ser. Por isso ele tem essa dificuldade, como no estudo anterior a gente falou, conhece a verdade e ela vos libertará, é praticamente aquilo. O estudante, a pessoa que está se conhecendo como sendo um ser puro de verdade, ele tem essa dificuldade de conciliar a verdade com a vida cotidiana. Assim, esqueci de dar aqui o capitano ali, desculpem. Ele tem o costume de não conseguir conciliar a vida espiritual que ele é realmente com a vida cotidiana do personagem que ele vive. Personagem externo, humano. Que humanamente ele é Rafael, ele é José, ele é Maria, ele é João, tem uma profissão tal, tem a família tal. Mas no final das contas ele é um ser espiritual, um ser divino e não um ser humano. Aí entra uma parte importante. E outra parte importante é as leis divinas. E do ponto de vista humano, elas demoram ou são falhas ou não funcionam como o ser humano gostaria. Essa é uma questão muito importante. O ser humano quer que as leis de Deus funcionem para ele. A parte boa funcione para ele, não importando que isso prejudique algumas outras pessoas. Ou seja, a gente começa a despertar, a gente começa a olhar o quão falho a gente sempre foi e não percebia. O quão a gente estava apegado ao nosso comodismo, ao nosso sistema de crenças, enfim, um monte de coisas. E tudo isso são desvios, é olhar para o mundo, é olhar para fora do caminho. O caminho é esse eu sou, por isso que Jesus falou isso. Jesus, tendo a mesma condição de nós todos, sendo um filho de Deus, sendo Deus Filho,
E Deus Pai, Deus Pai, que é a onipotência, a onipresença, que é o Deus propriamente dito, que engloba tudo, e nós, sendo Deus Filho, sendo essa divindade em expressão de Deus, a gente tem a gente começa a perceber que mesmo ali nesse momento, a gente começa ali observar que é, mesmo tendo essa mesma natureza de Jesus, ele sabia que isso fazendo parte de nós, ele disse isso justamente por isso. Não olhe para o mundo, olhe para mim. Esse olhe para mim é olhe para o caminho, olhe para o ser divino que você é. Não dê atenção para a aparência de problema. Não dê atenção para a aparência de conflito, a aparência de escassez, para a aparência do que for que estiver te perturbando humanamente. E todas essas coisas que vêm, essas aparências, elas são colocadas diante de nós pela própria divindade que é o nosso ser, para que a gente elabore aquilo. E a gente trouxe cada uma dessas aparências para nós, para a gente confrontar, lidar e elaborar a partir delas e para o nosso autoconhecimento, a partir das decisões antigas que a gente trouxe, que a gente teve. Né? A gente viu isso também no nosso bate-papo da semana passada, que a gente falou, conhece a verdade vos libertará. Mesmo inconscientes da divindade, da onipotência, onipresença e onisciência, que estão intrinsecamente atreladas ao nosso ser, a gente tomou decisões humanas baseadas num conceito de que fôssemos seres limitados, fôssemos seres falhos, que fôssemos seres extremamente egoístas com todo o resto. Então, baseado nisso, a gente tomou decisões e decisões e outras infinitas decisões que trouxeram essas experiências ilusórias, né? É, essas experiências, elas são nada mais do que isso, são experiências, são lições. Assim como uma criança vai na escola e tem uma lista de exercícios, e o professor, através da, da deficiência do aluno, vê que ele tem deficiência, por exemplo, em português, vai recomendar livros para ele fazer leitura. Para o aluno, assim como para o ser humano, isso é uma aparência de conflito. Mas não é um conflito. É a experiência que ele determinou. Ele não fez um estudo mais aprofundado daquilo, não, não desenvolveu, certo, essa capacidade que ele tem intelectual da linguagem, então ele não consegue usar a linguagem de forma mais elaborada, mais aprofundada. E o professor, entendendo isso, começa a indicar literaturas que possam suprir essa deficiência. Não é uma, e deficiência, quando eu digo isso, não é uma coisa que está faltando no ser. É uma parte de si que você nunca olhou, de fato. Por isso está deficiente. Você nunca reconheceu que você fosse um ser espiritual, iluminado, capaz de benevolência, amor infinito. Então, como que você vai expressar isso? Se você nunca soube que essa era a sua própria natureza, que até então você observava a sua natureza como sendo um ser dividido, à parte, separado de Deus, não sendo o próprio Deus em expressão. E, tendo isso como base, Jesus disse para seu apóstolo Simão: olhe somente para mim e não para o mundo. Baseado nisso, tudo
nisso tudo que eu falei, ele conseguiu atrelar todo essa, esse desenvolvimento nessa simples frase. Não olhe para o mundo, olhe somente para mim. E quem é esse mim? O eu que eu sou, que também era Simão, que também é Jesus, que também é tantos outros professores espirituais. Ele disse: olhe somente para o que importa, a sua essência espiritual, e não a aparência de conflito. Porque se você olha para a aparência de conflito, como que eu poderia dizer? É como se você olhasse para o buraco. Eu me coloquei numa situação onde eu estou num buraco. E ao invés de olhar a luz, metaforicamente, dizendo aí essa metáfora, né? Em vez de eu olhar para cima, para a luz, eu olho para o buraco, cavando para baixo, tentando achar a saída. Mas não tem saída para o buraco, para baixo. Você vai cavar infinitamente. Então, por isso que essa metáfora, essa frase é tão perfeita, sendo tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Assim como todas as verdades espirituais são simples e profundas ao mesmo tempo, de forma até que pareçam paradoxais. Elas parecem que não fazem sentido humanamente, porque humanamente, eu vou olhar para Jesus, tô olhando para você, mas o circo tá pegando fogo aqui, tá tendo raios e trovões, o boleto chegou para eu ter que pagar e a grana não caiu ainda na conta. E aí? Eu vou olhar para Jesus, mas não é com olho físico. Olho físico. É manter sua atenção na espiritualidade, no ser espiritual que você é. E o ser espiritual que você é não tem problemas algum. Muitos de nós já viemos de outros professores, já passaram por muitas religiões, então a gente já sabe que manter o foco no problema não vai ajudar. E Jesus sabia literalmente disso. E ficar cutucando o machucado que acabou de secar não vai ajudar. Você vai cutucar, ele vai. Ah, mas ele não. A casquinha, tirar a casquinha, né? É famoso tirar a casquinha do machucado, que é gostoso, que fica aquela coceirinha gostosa. Não vai ajudar, só vai piorar a situação. Ele sabia plenamente disso. Por isso ele disse essa simples e profunda frase, mesmo humanamente não parecendo muita coisa. As verdades espirituais, elas têm essa função principal. E mesmo que a gente não compreenda ela, verdade espiritual em sua plenitude, ainda assim ela fica alojada no nosso coração, na nossa consciência, como uma semente. Tanto é que depois de alguns dias, meses e até anos de prática espiritual, a meditação, no voltar-se para dentro de si mesmo, no autoconhecimento, descobrindo quão divino ou quão espiritual você já é aqui e agora, você tem vislumbres, insights, né? Aquele estalar de dedos assim, aquela ideia que brilha na cabeça e vem uma dessas verdades que até então eu não tinha prestado atenção. Eu até tinha decorado ali, mas nunca tinha feito sentido de fato para você. Você nunca tinha sentido, experimentado essa verdade como sendo o seu ser. Deus é a verdade. E o seu ser é Deus. Então você é a verdade. Por isso que, ao voltar-se para dentro, o seu ser, próprio ser, você encontra. Por isso que na meditação você encontra a verdade. Não como uma palavra escrita num livro, não como uma frase bonita gravada na sua mente, mas você vivencia ela como sendo o seu ser. Por isso que a meditação
tem essa importância infinitamente maior. E a meditação, por mais que a gente ache que seja uma coisa, como que se diz, mais oriental, hinduísta, budista, mais voltada para essas religiões, ela não tem religião. A meditação não é uma coisa voltada para a religião. Por que que Jesus ensinou os apóstolos a rezar oralmente? Esse foi o princípio mais básico de uma meditação, de elaboração. Aquela meditação que o Joel ensina. É uma meditação onde você pega a verdade literal, a verdade descrita no livro, num pergaminho, ou que você gravou na mente, repete ela. Repete ela como se fosse um mantra, praticamente. Repete ela para que você se lembre da verdade. Essa é uma elaboração, é os primeiros passos de uma elaboração. Então, a oração do Pai Nosso que Jesus trouxe é simplesmente o primeiro passo da elaboração espiritual da verdade. Tanto é que, se você, em vez de só recitar a oração, Pai Nosso, e, no entanto, você se silenciar, acalmar e saborear cada frase, se perguntando o que que é isso, qual que é o significado dessa frase. Pai nosso que estais no céu. Onde é o céu? O que que é o céu? Isso se chama Atmavichara, o autoconhecimento, a autoinvestigação. O que que é o céu? Reinos do... Vós sois o templo de Deus. Isso é uma verdade. E se eu sou o templo, e se aqui onde eu estou pisando é solo sagrado, terra sagrada, então qualquer lugar que eu tiver é o céu. Então o céu não é um lugar em específico. É o estado da consciência espiritual que todo como identifica tudo, aliás, como espiritual, sendo a sua própria natureza. Quando eu reconheço a minha divindade em tudo à minha volta, ou seja, o computador, a câmera, a eletricidade da tomada, o meu vizinho, tudo isso absolutamente sendo espiritual, sendo Deus, sendo toda essa divindade que eu sou, a partir desse momento eu começo a derramar a verdade sobre essas coisas, sendo que elas já são isso. Então, olha como que a verdade espiritual funciona, né? Ela funciona a partir do momento que você a mantém a sua consciência em oração. Ou seja, você mantém o foco, você mantém o olho somente em mim. Olhe somente para mim, não olhe para o mundo. E que mundo que é esse? É o mundo das aparências, dos conceitos, dos julgamentos, das condenações. Que as aparências estão aí, simples e belas e formosas aí para todo mundo ver. Os conceitos também. Quando você olha para uma pessoa e aparentemente ela está tendo ali um dia ruim, uma aparência de tá triste, ou de estar com raiva, ou de estar com aquilo. Aquilo é uma aparência. Mas, se você for além disso, fazer como o Joel ensinou pra gente, né? E se perguntar em meditação, pai, isso foi o que meus olhos humanos viram somente a aparência. Mas eu sei que isso não é a verdade. E eu também não sei como identificar a verdade. Seja simples. Não precisa. A oração, a meditação, ela não tem uma regra básica, não é engessado. Meditação não é uma coisa forçada, não é uma coisa constrita.
Deus não é limitado. E, portanto, as formas de se chegar até Ele também não são. E a meditação é o meio mais eficaz e mais rápido. Você pode passar milênios aí, estudando intelectualmente, sem meditar, e uma hora ou outra ali, milênios e bilhões de anos aí, sabe-se lá quanto tempo, e de repente chegar ao estado de consciência de quem você é. Mas a meditação você saboreia isso. Você experimenta de fato quem você é. Por isso a diferença e a velocidade é tão grande. Nós, como personagens experienciando, vivenciando, interpretando uma vida humana, sendo deuses, interpretando ser Rafael, ser José, Valquíria, ser Manuel, ser seja lá quem for, interpretando essas personalidades, nós temos ali a opção de vivenciar a parte disso. E além disso, quem realmente eu sou? Quando a gente medita, saboreia a verdade, quando a gente pega as verdades que estão ali gravadas ou impressas numa folha de papel, senta-se confortavelmente, ereto, respira pausadamente, acalma primeiro o corpo, depois, naturalmente, a mente acalma. Não que ela deixe de pensar, mas ela acalma. Ela deixa o pensamento, é como se o fluir dos pensamentos fosse colocado de lado. Como se fosse, se estivesse num rio turbulento, cheio de pensamentos. E você, como ser espiritual, você sai desse rio, vai para a margem. Você vai para a margem do rio e só olha ele passar, o rio passar. Então você estava ali tentando segurar aqueles pensamentos, aquele punhado de água que esvaía pelos seus dedos, lutando com aquilo, tentando limpar a água do rio até, e não prestando atenção que o seu pisotear no rio é que sujava a água, os seus pensamentos humanos. Então, nesse momento, quando você sai do rio e vai para a beira da água, para a margem, você nota que naturalmente o rio leva todos aqueles pensamentos. Então, não é um trabalho nosso, humano, nosso que eu digo, do personagem egóico que tem nome, CPF, RG, carteira de motorista, título de conde, visconde, seja lá o que for. Título de nobreza, título de doutorado, mestrado, isso não importa. Ali não importa nesse momento de meditação. Porque você é espiritual. E tudo isso é uma parte, só o personagem que caracteriza essa vivência, essa experiência nesse momento da história infinita que você é. Então, nesse momento, você sai para a margem. E na margem é calmaria. A turbulência dos pensamentos que estão ali revoltos, que fazem toda aquela burburinho, não estão ali. Então você está em paz, vivenciando e observando no aqui e agora tudo o que ocorre. Então a gente começa a perceber toda essa diferença entre olhe somente para mim. Esse olhe somente para mim é sair da turbulência, dos pensamentos, dos condicionamentos humanos e assim por diante, e ir para a margem, experimentar um momento de calmaria. Por isso que Jesus, nosso professor amado e querido, disse isso para Simão. Não foi porque ele era bonito, olhar fisicamente para Jesus ia adiantar, mas ele sabia que se o Simão ali ainda em desenvolvimento, em alto
se autoconhecendo, olhasse à volta e visse a tempestade, ele ia dar atenção para a tempestade. E foi o que ocorreu, por isso que Simão afundou-se nas águas e Jesus precisou enfiar a mão ali, vamos, volta aqui. Olha para você olhar só para mim. Então tem vários níveis de entendimento. O mais simples e intelectual ali é o nível básico, é o literal. Olhe para mim aqui. E se ele só olhasse literalmente para Jesus, ele ia ver só a imagem do mestre, do professor, do tutor, do pilar espiritual que estava na frente dele, que seria o apoio. Esqueceria por tempo suficiente que não tinha aparentemente nada sobre os pés. É por isso que muitos de nós, quando entram no caminho espiritual, também a gente tem esses momentos de, assim como Simão, olhar somente adiante. Porque Simão estava ali, é só água embaixo dele. Ele mal sabia nadar. E Jesus veio e falou assim para mim: dê mais um passo, eu estou aqui. Dê mais um passo, eu estou aqui. Essa confiança, esse dê mais um passo, esse olhe somente para mim e não para o mundo, tudo isso é para te manter focado no momento espiritual, aqui e agora. Porque o problema ou vai acontecer ou já aconteceu. O problema nunca está aqui no agora. E mesmo que a aparência se apresente instantaneamente para você, é possível você observar ela, sair para a margem, porque ela faz parte daquele burburinho, daquele torvelinho de pensamentos que você não soube lidar e culminou nessa aparência de problema. Então, se você se acalmar, sair para a margem do rio, parar de pisotear o fundo ali, de sujar e levantar a sujeira do fundo, naturalmente, consciência espiritual que comanda o rio vai trazer águas novas e limpar a água suja. Então, é, é de simplesmente assim a gente mergulhar. Isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo de colocar uma metáfora atrás da outra, de deixar as metáforas virem à tona, as percepções, a forma com que a gente percebe a verdade, tudo isso é, é como se a gente já estivesse treinando uma meditação. É, até esqueci o nome agora. Elaborando a meditação. A meditação contemplativa que o Joel nos ensina, né? Tem até fugido do nome. É como se a gente estivesse contemplando a verdade, deixando ela desdobrar. Assim como uma folha de papel, para quem já conhece, já viu origami, pode se tornar um bichinho formosinho ali, um louva-a-Deus, borboleta, qualquer animalzinho. Se você for desdobrando cada uma dessas dobras, você vai ver a natureza do que fez aquele origami, que é o quê? A folha de papel. Então, nesse momento aqui agora, a verdade, a gente está lendo no livro, está meditando sobre ela, em vez da gente querer direcionar ela, a gente mantém ela na nossa consciência, sem querer direcionar humanamente, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Esquece. A gente não vai, a gente vai voltar para, nossa, mas e agora? Tem que tirar a roupa do varal, tem que ir na casa do Zé, tem que ir fazer compras e vai vir todo o pensamento do humano de novo. Então, nesse momento, quando você se sentar para meditar, baseado no que a gente falou aqui, no que a gente conversou, porque apesar de aparentemente eu estar sozinho aqui, eu estou contigo. Você que está aí do outro lado da telinha, eu estou contigo neste momento, neste agora. Então,
nunca estarás sós, porque esse eu que estou contigo é Deus, não é o Rafael que vocês. Rafael é só o meio através do qual essas palavras estão sendo elaboradas. Então sente-se. E ao invés de querer por si só ir desdobrando as folhas para ver o que, que é, deixe a folha por si mesma se desdobrar. Quem já dobrou a folha sabe que você amassa ela, mas mesmo com muita força, ela volta, vai voltando para sua natural forma. Então, em vez de querer entender intelectualmente a verdade, só vai perguntando o que, que será isso, por que será isso, como é isso, e vai perguntando. E entre as perguntas, faça uma pausa. Ali, relaxe, respire fundo, permita que venha dentro de si mesmo essa resposta. Assim como o origami se desdobra e se mostra como flor, como folha, assim como um botão de flor se desdobra e se transforma numa rosa. Tá tudo dentro. Toda a folha estava lá, constrita naquele monte de dobrinhas que parecia um louva-a-Deus, uma borboleta, qualquer coisa que fosse, na verdade era uma folha branca de papel, sem nada nela, assim como você, que parece diante de ti é um problema. Se você se acalmar, achar, meditar, você vai ver que aquilo se desdobra não como um problema, mas como um aprendizado que te leva mais alto, à sua própria consciência, no seu próprio ser, na percepção de quem você realmente é. Então, nesse momento, você floresce. É aí que a gente chama de contato com o eu superior. E aí, infinitos nomes aí que você pode, o Nirvana, aí vai. Então, ao invés de tu, nesse momento, focar no problema, seja ele qual for, o quão grande, eu sei que é difícil. Por isso que a gente está aqui fazendo esses vídeos para você elaborar isso, para você ir escutando eles, manter sua mente o máximo de tempo possível no foco, que é o seu desabrochar espiritual, o seu autoconhecimento. Sair da condição de botão para se tornar uma primavera florida espiritual. Então, nesse momento, acalme-se e sente-se. Eu sei que o problema, eu sei que é gigantesco diante. Mas lembre-se, dentro do seu coração está a resposta para todos os problemas são aparências, não são problemas, são aprendizado. Eles mostram somente onde a gente nunca pôs a nossa atenção, de forma paradoxal novamente, que é a verdade se expressando. Então, como é a verdade se expressando para ti, e você só consegue enxergar o conflito, você não vai compreender o que está. Como que Deus está se comunicando com você. Muitas vezes, a gente acredita que as pessoas têm o costume de querer prejudicar a gente. Mas qual o caminho que eu percorri para que aquela pessoa fizesse isso comigo? Qual é esse caminho? Senão da ilusão que tem alguém separado, que tem alguém lá externamente que eu precise competir,
que eu precise ganhar, que eu precise ser melhor, que eu precise passar por cima, que eu precise mostrar que eu sou o primeiro, que eu tenho a medalha de ouro. Então, naturalmente, isso é uma competição. Tem outra pessoa ali. Para eu ganhar, quantos não precisaram perder? Vocês estão vendo como é complexo essa questão do ego, porque é uma competição, o ego não consegue enxergar o quanto somos um só ser. A cooperação é o único caminho, que o amor é o único caminho. Imagine-se só, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, faleceu o comandante da Coreia do Norte, comandante geral lá, né? E o filho dele assumiu o cargo, né? Porque como é uma ditadura, foi passado adiante para o filho. E o filho teve a chance de literalmente ser amado e não compreendeu isso, porque o, o conceito de amor dele está restrito à dominação, está muito atrelado à dominação, é mais parecido com dominação. Hoje, o que a gente conhece como Coreia do Norte, isso é só um exemplo, para a gente entender a nossa experiência aqui, simplória aqui. Mas o dele é maior, é mais elaborado, né? Justamente para isso. Ali, naquele momento, ele recebeu a oportunidade. Ele tinha dois caminhos ali bem claros, dois caminhos principais, porque os caminhos são infinitos, a gente pode seguir infinitamente, pode escolher infinitamente ali. O que ele escolheu? Pelo ego. E continuar o mesmo caminho que o pai dele já estava trilhando. De medo, de opressão, de manipulação. Sendo que a liberdade e cooperação é o caminho do amor. Imaginem-se por um instante, e isso que ele queria ser amado. Uma das primeiras coisas que ele proclamou é que ele queria ser amado pelo seu povo. Por isso que ele estava fazendo tudo aquilo. Então imagina só, você coloca um passarinho na gaiola e quer que esse passarinho te ame. Esse rapaz manteve o povo dentro da gaiola. Agora, imagina só essa possibilidade, se ele fosse pelo caminho contrário, se ele realmente desse a liberdade, fizesse um governo ali ditatorial por alguns anos, falando, ó, a gente vai reestruturar o governo e vai ter votações. Nenhuma das pessoas que estão no poder podem entrar. As leis ainda vão ser cumpridas. A gente vai pedir auxílio para os nossos irmãos vizinhos, que já fomos uma nação só, Coreia do Sul, e a gente vai pedir a cooperação deles para que isso ocorra, para que não tenha corrupção, para que não tenha, para que seja minimizado tudo isso. Imagina se ele fizesse isso. As famílias de ambos os lados que nunca mais se viram, que nunca mais puderam ter contato, deixado de lado essa questão de ver somente a escassez. Um outro exemplo, o nosso irmão amado Vladimir Putin, é, no comando de um dos territórios mais vasto, literalmente, do planeta, dentro das suas próprias terras, tem ali tudo o que era necessário para o povo dele crescer. No entanto, por um conceito egoísta e de cunho de escassez, ele enxergou que seria necessário ele invadir o país vizinho, porque o país vizinho já não
estava mais com o comportamento, sabe-se lá o motivo que foi que levou ele a fazer aquilo. Não importa, mas por baixo de tudo isso tem aquele conceito de escassez. É o conceito de escassez, escassez de suprimento, de proteção, de qualquer coisa. Por isso que eu preciso ir lá e tomar do meu vizinho. Porque eu sinto profundamente essa escassez. Sendo que a nação russa estava crescendo enormemente, vendendo para todos, e hoje a sua população intelectualmente ativa e produtiva está sendo dizimada. Está sendo completamente dizimada, porque os jovens que têm a capacidade de lutar também são os jovens que têm a capacidade de estudar, trabalhar e produzir e fazer a nação crescer. Então veja como que é contraditório essa guerra, essa luta pela liberdade do povo. Não faz sentido. Tanto é que muitos outros líderes também fazem essa, esse mesmo discurso, baseando-se a gente precisa sacrificar agora alguma coisa para conseguir algo melhor no futuro. Isso é mentira. Só através da cooperação. Imagina só, se ao invés de tentar subjugar o país vizinho, ele tivesse se sentado a uma mesa e tentado conversar. Entender o que o país que até então era aliado dele estava se afastando. Opa, mas espera aí, eu não estou sendo tão gente boa contigo. Ah, então agora eu preciso olhar para os meus problemas. Essa é uma grande questão do estudante espiritual. É achar que nesse caminho a gente não vai ter problemas. Isso é um completo engano. Porque aqui a gente vai trazer à tona tudo o que precisa ser trabalhado, seja o quão doloroso for. E, essa parte dolorosa é só aparência. No momento que você elabora e traz à tona a verdade espiritual que estava escondida atrás daquilo, que não era compreendida, por isso ela parecia como um espinho, que eu não enxergo uma parede aqui. Imagina só uma abelha. Uma abelha ou uma mosca que não enxerga a parede de vidro e vai lá e fica dando cabeçada na janela, dando cabeçada na janela. Aquilo é a verdade, o vidro é a verdade. Tem alguma coisa ali que ela não está entendendo. Por isso dói. Ela vai de encontro com a verdade, sem tentar compreender a verdade. Ela vai de encontro, uma abelha, qualquer inseto ali, vai de encontro à verdade. Ou uma mariposa. Contrapartida que seria mais óbvio ela aproveitar a luz para se mover e fazer todas as suas atividadezinhas, ela vai de encontro à luz. Se essa luz for uma lâmpada, ela vai ficar se batendo nessa lâmpada até morrer. Se for uma fogueira, ela vai mergulhar nessa fogueira, porque é a luz que ela está buscando. Então, da mesma forma, o estudante do caminho espiritual faz a mesma coisa. Ou ele bate a cabeça no vidro transparente porque ele não enxerga a verdade como ela realmente é, ou ele enxerga a luz, o pouquinho de luz, e fica se debatendo com aquilo, fica preso naquilo, torna aquilo um ídolo. Por isso que Jesus também trouxe aquela verdade, não fazer, não, que não era para fazer os santinhos, não era para fazer estatuazinha, tudo isso, Budas, todos eles falaram isso. Não era para fazer isso porque senão a gente tem o risco de receber alguma verdade espiritual e se prender, se agarrar a ela como se fosse a última coisa do mundo e não deixar águas novas virem. Porque tudo é fluxo. Tudo é fluxo. Tu entra, sai e entra de novo. Entra, processa aqui, eternamente e sai.
Tudo é fluxo. Imagina só, você bebe um gole d'água, mas você não tá querendo desapegar dessa água. Então você não vai no banheiro para fazer xixi. Você fica ali segurando, vai doer pra caramba aquilo ali. Metáfora é absurda, eu sei, é estúpida até, mas é isso. Se apegar a uma única verdade, mesmo que ela seja a mais maravilhosa, mesmo que ela tenha tocado seu coração de forma majestosa e fabulosa, espiritualmente gigantesca, isso não é nada. É só mais uma experiência espiritual. Solta, deixa que mais experiências venham. Você não se alimenta do almoço que você fez há 15 dias atrás porque ele já estragou. Você não se alimenta daquela comida que já está há anos ali. Ela já estragou. Então faça prato novo. Sente-se à mesa espiritual, medite, saboreie um novo prato. Permita que uma nova verdade, com um novo sabor, novo tempero, novo aroma espiritual venha até ti. Permita. Não faça de uma verdade, que uma percepção da verdade que você teve, um ídolo. Isso também é bem circunscrito quando a gente se apega muito a uma religião, a um mestre espiritual. Ah, não, é só esse mestre aqui que é bom e o resto é tudo porcaria. É só o caminho do Joel que é bom e o restante não vale nada. E o restante é, é tudo é fajuto. Não tem essa. Você, como estudante espiritual, mais do que nunca deve perceber que Deus é infinito e o infinito está em todo lugar. O infinito está em todo lugar. Então, e dá para se provar isso. Pega um pedaço de uma coisa, um centímetro de qualquer coisa, você vai dividir infinitamente até chegar aonde? Na energia. E a energia pode se dividir infinitamente. Porque aquele pedaço de qualquer coisa que você pegou é energia. E energia não tem uma proporção que seja limitada tanto para cima quanto para baixo. É infinita. Então, se o infinito é infinito de infinitas formas, por que você está tentando se limitar? Você acha que só a sua religião, só o seu caminho espiritual é o certo? Então, aquele amiguinho seu, aquele vizinho, aquele filho, aquele coisa, que está num caminho ali que parece que é de autodestruição. Aparentemente vai parecer muitas vezes isso. Porque seu filho só vai querer saber de balada e festa, que não sei o que lá, e bebe até ficar ruim, ou tá carregado pelos amigos, até se acidenta e destrói o corpo físico. Mas isso não é o fim. É só mais uma etapa. Pelas escolhas dele de querer só esse tipo de experiência de festejo, ele proporcionou a destruição do próprio corpo. Mas isso não é morte. Não existe morte, só vida. Não existe morte, só vida. A escolha é daquele ser de vivenciar aquela experiência mais áspera, seja de não querer fazer as coisas, não quero, não quero. Infelizmente, algumas coisas vão acontecer contigo. Enquanto o pai e a mãe tá ali ajudando, tá tudo belezinha, tá tudo perfeito. Mas quando não tiver mais ninguém, e aí como é que faz? A escolha é dele ou dela, né? Então, tudo isso que a gente conversa, troca ideia, que a gente faz essa meditação mais longa, sabe? Esse bate-papo nosso.
é uma meditação mais. E muitas vezes pode ser chamada de introspecção, também é uma forma de meditação. Porque se você se senta em um local, começa a fazer aquela interlocução, a introspecção de tudo que ocorreu, as formas que você agiu, pensou, sentiu, em vez de julgar cada uma dessas coisas que ocorreu, que você sentiu e pensou, você simplesmente elaborar por que que ser assim. Ah, entendi. Como eu me senti? Eu me senti humilhado ali. Por isso que me comportei daquela forma. E por que que eu me senti humilhado? Porque eu acreditei que a opinião daquela pessoa, daquele personagem externo que não se reconhece ainda como um ser espiritual iluminado, tem sobre mim. Ele tem um conceito sobre mim que eu acreditei naquilo. Eu acreditei que fosse verdade e isso me ofendeu. Porque o meu personagem acredita ser um herói. E vem alguém e destrói essa aparência de herói. Isso ofende esse personagem. Um personagem ofendendo o outro. No entanto, se você perceber que você não é o personagem, não é o médico, não é o engenheiro, não é o trabalhador braçal, não é o não é o pedreiro, não é o eletricista, não é o mecânico de carro, não é a enfermeira, não é nada disso. Você é um ser espiritual que está interpretando esses papéis na intrincada vivência e sabedoria espiritual divina. E aprendizado. E tudo isso é aprendizado. A gente vivencia todas essas coisas. Quantas e quantas vidas? Quantas vidas a gente vivenciou tantas experiências diferentes? De ser artista, de ser engenheiro, de ser soldado, de ser ladrão, de ser tudo isso. Já vivenciou provavelmente isso. E agora que a gente está aqui, soltando, aprendendo, e nada dessas experiências foi ou é o nosso ser. Foram aprendizados, foram personagens que a gente se utilizou para entender que nada disso, do bem ou do mal, sempre foi o nosso ser. O nosso ser é equilíbrio, completo e total. E aí a gente vai entendendo o porquê de cada problema e o porquê de cada alegria e de cada tristeza, porque aí a gente vê que nem a alegria, nem a tristeza, nem o bom, nem o mal, nenhuma dessas coisas é o nosso ser. Nosso ser é espiritual, é amor. Mesmo que a gente nem saiba muito bem o que que é isso, esse amor. E o amor espiritual não tem nada a ver com o amor humano. O amor humano é gostar, é o tesão, é o apaixonar-se. E isso tudo pode acabar. Mas o amor espiritual acaba. Não é limitado e nem é circunscrito a uma só pessoa. Ele é ilimitado, irrestrito, incondicional. A palavra incondicional quer dizer isso, que ela não tem condição. Eu não preciso que a pessoa já seja bonita, tenha a aparência do jeito que eu gostaria que fosse a minha esposa, do meu esposo. Não tem aquele. Tenha, não tem a condição de ser do meu, da pessoa que eu estou buscando ter um emprego muito bom, um emprego ruim, não tem condição nenhuma. Simplesmente é. Essa é. Isso é amor. Porque aí você já chegou no ponto de reconhecer que, mesmo ali, deitado numa papelãozinho no meio da rua, calçada, num beco, enrolado em alguns trapos, numa madrugada fria, aquele ser é Deus, é o seu próprio ser.
tão amado quanto você. E a única diferença é a percepção de si mesmo. Aquele ser que está naquela situação só percebe a própria escassez. Para ele é tão verdade aquilo que ele se colocou naquela posição de escassez. E o seu ser já conhece a sua natureza divina e espiritual e já tem o material suficiente, o discernimento suficiente para entender que aquilo não é verdade. Aquela aparência, aquele conflito, aquele problema que está diante de ti não é a verdade. Não é a verdade. Assim como a pessoa ali na rua. Pode até parecer cruel falar isso. Tá pondo a culpa na própria pessoa. Às vezes ela não teve oportunidade. Claro que não teve. Do ponto de vista dela mesma, não teve. Porque ela nunca enxergou a oportunidade. Porque ela estava enxergando a oportunidade só naquele quadradinho bem restrito. Que a oportunidade é aquilo. Se não diferente daquilo, nada pode ser oportunidade para ela de crescimento espiritual, intelectual, financeiro, amoroso. Então, se ela não enxerga as infinitas possibilidades do seu próprio ser, ela não enxerga isso, as oportunidades que vêm para ela. Por isso que ela não consegue sair daquela situação, ela não consegue enxergar outro caminho. Não, só Deus vindo aqui para me salvar. Mas como que ela enxerga Deus? Ah, um velhinho, uma barba branca, praticamente um Papai Noel ali, vindo e numa carruagem dourada, com cavalos brancos e anjos cantando trombetas para tirar ela da situação. Isso não vai ocorrer, porque Deus está em tudo, todos. Deus é tudo e a todos. Então, se vier outro mendigo, falar para ele, ó, estão oferecendo trabalho ali. Ah, não, mas não foi Deus que falou. Ele não enxerga Deus ali na frente. Como é que ele vai enxergar? Que veio a solução? Não enxerga. Tudo baseado no conceito que ele tem, humanamente. O personagem que ele criou tem. Então, o personagem vivencia tudo aquilo. E o ser espiritual que ele realmente é, espera. Ele cansar daquilo e começar a procurar. Opa, mas peraí. Tô apanhando aqui, mas... Pô, o que tá acontecendo? Não acontece nada. O que tá acontecendo que não acontece nada? Por que não acontece nada? E começa a buscar. E começa a pessoa cansada de tentar viver baseado no conceito, se cansa de tanto apanhar, ou até no marasmo de uma vida muito confortável, se cansa também. Porque é cansativo. Você não tem aventura. Você não tem nada novo. Tudo é simplesmente despejado para ti. Sendo que a vida espiritual, você não sabe o próximo segundo o que vai ocorrer. A gente pode até elaborar, porque a gente já tem uma experiência. Ah, se eu bater com o martelo aqui, o prego entra. Então eu sei, é uma previsão de uma possibilidade. Pode ver infinitas possibilidades se abrindo nossa, nossa frente. Mas nem só Deus sabe qual que é a melhor pra gente. Então, a gente vivencia o agora, o aqui e o agora. Simplesmente saboreando aquele presente sem expectativa. Então, aquilo se torna um presente. E não uma coisa só que veio. Porque se a gente tiver a expectativa de que a gente vivencie coisas gigantescas e histórias maravilhosas, se vier uma história que pareça menos do que aquilo, mas que seja tão fabulosa, a gente não vai nem prestar atenção.
Por isso que se torna um pesadelo, um problema, todas as coisas que vêm para nós. A gente não consegue enxergar a verdade por trás daquilo, interpreta aquilo como. Então, nesse momento, não olhe mais para o mundo, olhe somente para mim. Eu estou diante. Quem que é esse eu? Deus, não Rafael. Esquece o Rafael aqui. Rafael é só um personagem. É Deus, seu próprio ser. Olhe somente para mim. Uma boa noite a todos e um beijão no coração.